Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Quinta-feira, dia de Corpus Christi, vamos atualizar as notícias do Vasco da Gama, vamos falar também do aniversário da Confederação Brasileira de Futebol, contar um pouquinho de história aqui também e vamos trazer outros assuntos pertinentes ao futebol para você. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo prestígio. Passamos de 40 mil inscritos, graças a você que tem nos prestigiado, dado o like aí com vontade, né? Isso é importantíssimo. O YouTube tem espalhado aí o nosso trabalho, tem recomendado e você fica bem informado por aqui. A gente gosta dos seus comentários também, fique à vontade para comentar. Se ainda não é inscrito, se inscreva, Wellington Campos FC, este vermelhinho que está aí embaixo não paga rigorosamente nada. Dá o like, que o like é importantíssimo para a gente, o joinha, e também habilite o sininho na palavra todas. Hoje eu ganhei um seguidor muito importante, Sérgio Buais com Z, o canal dele também, Sérgio Buais, já já ele vai participar comigo, direto de Porto Alegre, falando sobre o Internacional, né, adversário do Vasco de domingo, e como eles estão vendo essa crise do Vasco no campeonato, apenas uma vitória até agora, realmente muito pouco. Já já eu vou a Porto Alegre falar com o meu amigo, meu irmão, Serginho Buais, hoje no seu canal Sérgio Buais com Z. Se você não é inscrito no canal dele, se inscreve lá porque ele faz um trabalho sensacional também. Depois da vinheta, a gente volta com as notícias para você. Legal, minha gente. Então vamos lá. Vamos projetar o Vasco da Gama para pegar o Internacional no Beira-Rio domingo às 4 da tarde, mas hoje é um dia muito importante, né? A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, está completando 109 anos. Ela foi fundada em 8 de junho de 1914 e como Federação de Esportes, FBS. Depois foi transformada em CBD, Confederação Brasileira de Desportos, e muita gente me pergunta, né? Mas quando é que virou CBF? Deixou de ser CBD? É no dia 24 de setembro de 1979. Aí virou Confederação Brasileira de Futebol para cuidar apenas do futebol. E isso, então, é feito hoje pelo presidente Edinaldo Rodrigues, que vem fazendo um trabalho bastante interessante, tem um combate muito firme em cima do racismo, principalmente, provocando a FIFA, provocando a UEFA, provocando a Conmebol, para tomar medidas de combate ao racismo. Tanto que no jogo Brasil e Guiné, no dia 17 de junho agora, vamos ter a seleção jogando de camisa, calções e meias pretas durante todo o primeiro tempo e na segunda etapa vem com seu uniforme tradicional para chamar a atenção contra o racismo. Só para você ter uma ideia, no balanço de 2022 a CBF faturou 1 bilhão e 200 milhões de reais, é o maior faturamento da história e o maior lucro também, 143 milhões. Hoje são feitos 52 campeonatos nas modalidades, né, masculino e feminino, para diversas idades, fora as seleções também que são fomentadas, principalmente a do futebol feminino. A CBF hoje igualou a premiação do futebol feminino com o futebol masculino, valorizando o trabalho das meninas. E o Brasil briga para sediar a próxima Copa do Mundo. Agora vamos ter na Austrália e Nova Zelândia. Em 2027 o Brasil tenta trazer aqui para o nosso país a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Vamos lá, então, vamos falar deste Vasco da Gama, porque o Matheus Carvalho pode ser titular nesse meio-campo. O garoto foi muito bem no jogo contra a equipe do Flamengo. Ele entrou no lugar do Barros, porque o Barbieri mexeu no intervalo, colocou o Barros no time e logo no início do segundo tempo o Barros teve a lesão no joelho, menisco lateral,
do joelho esquerdo, vai passar por cirurgia, que ainda não tem data marcada, e o garoto, o Matheus Carvalho, entrou no lugar dele e fez um trabalho bacana. Está treinando como titular e não será surpresa se ele for titular no time do Brasil, no time do Vasco da Gama, melhor dizendo, no Campeonato Brasileiro contra o Internacional no próximo domingo, às 16h, lá no Beira-Rio. Antes de falar sobre a escalação do Vasco, eu prometi e vou chamar meu amigo, meu irmão, grande jornalista, conceituado jornalista, que é o Sérgio Buarez, ele que tem agora o seu canal no YouTube, Sérgio Buarez, o Buarez dele é B-O-A-Z, né? B-O-A-Z, Sérgio Buarez, e aí você pode também se inscrever no canal do meu amigo Sérgio Buarez. Buarez, um abraço para você. Primeira pergunta, como que vocês aí no Rio Grande do Sul estão vendo a crise do Vasco da Gama? Fala aí, galera do canal Wellington Campos FC. Olha, muita surpresa com essa nova crise técnica, institucional que está atingindo o Vasco da Gama nesta arrancada de Campeonato Brasileiro. Surpresos porque o Vasco começou muito bem a competição, apresentando seu cartão de visitas lá no Mineirão, ganhando do Atlético Mineiro, depois cumpriu um jogo muito bom contra o Palmeiras no Maracanã, grande público, saiu vencendo, o Palmeiras chegou ao empate, mas enfim, o Palmeiras melhor time do Brasil, e sentia-se ali que o Vasco daria uma grande arrancada neste Campeonato Brasileiro, faria enfim uma grande campanha à altura de sua imensa torcida. Mas a crise do Vasco, ela assusta, embora o campeonato esteja no seu início, é aquele negócio, clube grande quando se mete lá embaixo na tabela, tem dificuldades para sair. Então, aqui no Rio Grande do Sul, uma surpresa muito grande, porque esperava-se o Vasco, com os reforços que foram adquiridos, uma equipe forte na arrancada do Campeonato Brasileiro. Está novamente mergulhado numa grande crise técnica, Wellington. Uma outra pergunta para você também, Buarez. E esse Internacional que ontem empatou com o Nacional do Uruguai em 1-1, né? E tem aí a possibilidade de Carlos de Pena ficar fora devido a uma lesão. O que você fala desse time do técnico Mano Menezes? Conta pra gente, Buarez. Olha, pessoal aí do canal do Wellington Campos FC, sobre o Internacional para o jogo de domingo no Beira-Rio contra o Vasco da Gama, a necessidade de vitória. O time do Internacional tem oscilado bastante, o técnico Mano Menezes conseguiu trocar a preparação física do time, trazendo de volta o Flávio de Oliveira, que tinha sido demitido do Corinthians, saiu do Inter, foi para o Corinthians, foi demitido lá no Corinthians, agora retorna para o Internacional, e o time tem esboçado uma certa reação. Empatou com o Nacional de Montevidéu pela Libertadores, é sempre um problema. O Inter, no segundo tempo, cai muito de produção. É um time que sente muito a parte física e começa a ser pressionado pelos adversários. Em Montevidéu, acabou no final do jogo tomando gol de empate. Johnny, volante de 21 anos, foi para a seleção norte-americana para disputar a Copa das Nações da CONCACAF, desfalca o time. Campanharo deve jogar na função dele no meio-campo. E Carlos de Pena saiu com dores musculares, será reavaliado no treinamento desta sexta-feira. Tá legal, Wellington? Muito legal. Muito obrigado, Serginho Buarez. Um abraço, um beijo no seu coração. Um grande amigo, um parceiro de viagens internacionais de seleção brasileira, um baita narrador também, e nos dando esta oportunidade de ter informações lá no Rio Grande do Sul. Vocês então perceberam, né, como que os gaúchos estão acompanhando aqui do Rio de Janeiro essa situação do Vasco e como está esse Internacional, que perde fôlego no segundo tempo. Então é um bom recado aí para o técnico Maurício Barbieri. O Vasco precisa ter mais pernas no segundo tempo para buscar uma vitória e, quem sabe, até sair da zona de rebaixamento.
O Vasco é 19º com 6 pontos. O Corinthians, por exemplo, tem 8 pontos e é o primeiro fora da zona. Corinthians que perdeu de 3-0 do Independiente Del Valle e está eliminado da Libertadores da América. Mas eu comecei a falar do Vasco. O Matheus Carvalho pode ser titular, sim. O Andrei treinou entre os titulares. Saiu uma informação de que ele estaria, né, com um problema de joelho, que não foi confirmada ainda pelo Vasco da Gama. Ele que terá 3 jogos até 30 de junho, quando se despede do Vasco, que é o jogo contra o Internacional, e depois 2 jogos em casa contra Goiás e Cuiabá, o garoto Andrei Santos. O time que vem treinando: Léo Jardim, Puma Rodrigues, aí voltam com 2 zagueiros, o Capasso e mais o Léo, que é o capitão da equipe, o Puma na lateral direita e o Lucas Piton na lateral esquerda. Aí treinou Matheus Carvalho, Andrei Jair e Alex Teixeira. Eu gosto muito do Figueiredo, cara. Eu teria o Figueiredo como titular nesse meio-campo do Vasco da Gama. Quero também a sua opinião a respeito desta situação. Gabriel Peck voltando a ser titular e o Pedro Raul no ataque. Então é esse o provável Vasco da Gama. O Marlon Gomes é outro que fez um campeonato mundial muito interessante pelo Brasil, é outra boa opção para o meio-campo da seleção brasileira. Aliás, como que você escalaria esse meio-campo? Matheus Carvalho, Andrei, Jair e Marlon Gomes? Deixaria o Alex Teixeira no banco de reservas ou você não abre mão do Alex Teixeira? O Marlon Gomes é um jogador muito útil, foi muito observado no Mundial da Argentina por clubes europeus e não será novidade se o Vasco, nos próximos dias, nos próximos meses, for sondado a respeito do Marlon Gomes. Bem, eu vi uma notícia do Vascaíno.net. Eles apuraram que o James Rodrigues, o colombiano de 31 anos, estaria no radar do Vasco da Gama, com a possibilidade, está escrito na matéria deles, que o James Rodrigues exigiria 3 anos de contrato, salário de R$1.300.000. Eu transformei isso em dólar, deu $264 mil. E seria o garoto propaganda da 777. Essa, repito, não é uma matéria minha, Vasco.net, eu, inclusive, estou apurando. Eu falei com uma pessoa ligada à SAF e a pessoa me respondeu assim: seria ótimo. E eu perguntei: tem alguma informação em cima disso? Ele me disse: não tenho nada, mas pode evoluir. Tomara. Vou torcer demais, porque seria aí o tal camisa 10, como diz meu amigo Zé Comé, seria a cereja do bolo aí para o Vasco da Gama. É um jogador midiático, um jogador que tem muita mídia, tem um apelo muito grande. E como está fazendo o Messi agora lá, para jogar no Miami, lá, né? Na Inter de Miami, chamando demais a mídia americana, europeia. O clube disparou a vender ingresso, disparou a vender sócio-torcedor, disparou a vender camisas também, graças ao Messi. Lógico que eu estou sonhando demais. Meu amigo Rogério Maria Braga me disse que o contrato do Messi lá com o Miami gira em torno de 50 a 60 milhões de euros, não é dólar, euros por ano, além de outros lucros, outras parcerias que o Messi pode ter. O Messi já tem casa ali em Miami, tem uma mansão maravilhosa, é da região e foi essa a opção do Messi para jogar no futebol norte-americano. E aí? O Vasco tem que investir num cara assim? Você pagaria esse salário de R$1.300.000 para o James Rodrigues? Lógico que isso tudo nós estamos falando em hipótese, mas quero a sua opinião e é importante para nós também. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Wellington Campos FC está passando aí embaixo, não paga rigorosamente nada e dá o joinha. O joinha é importantíssimo para que o YouTube entenda que o nosso trabalho
está sendo muito bem visto, vocês estão gostando e peço mais, compartilhe o link, né, dessa nossa matéria com outros torcedores e nos ajude a fazer mais e mais vídeos e continuar por aqui também. Muito obrigado, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.